Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se bem. Para refletirmos uma leitura pelo Espírito de Sheila e uma psicografia de Clayton Levy. Serve. Não esperes condições especiais para servir na obra do bem. Se não pode ser a árvore frondosa cuja sombra abriga os viajantes, se a flor do caminho que alegra a alma retempera a visão, se não pode ser o rio cauduloso que abastece as metrópoles, se a fonte oculta na floresta simples e limpa que mitinga e cede dos pássaros e animais, se não podes ser o farol de longo alcance, se a chama singela que, embora pequena, afasta a sombra por onde passa, o hospital que reúne equipamentos sofisticados para determinar diagnósticos e realizar cirurgias, não prescinde do algodão simples e humilde para limpar feridas e aliviar dores. Pensa nisso e não sonegues teu concurso fraterno a quem segue contigo. A verdadeira virtude nasce sempre do amor. E ninguém é tão pobre ou incapaz que não possa transformar o amor que sente num gesto que reergue ou numa ação que consola. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é vaidade dos recursos psíquicos que forja o bem mediúnico, mas a sinceridade e o amor com que se devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes quando canalizadas para o amparo dos sofredores e os esclarecimentos dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transformam-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade, e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há no além e no mundo enfermos do corpo e doentes da alma, reclamando atenção sincera no clima da discrição. Muitas vezes a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém. Muito obrigado, uma boa palestra a todos, que Jesus abençoe a todos.
Boa noite a todos. Essa semana o nosso centro está ainda mais colorido, né? O trabalho de muitos artistas estão aparecendo, então a arte está se manifestando através dos nossos evangelizandos, através de poemas, de desenhos, na música, várias linguagens artísticas que nós usamos na nossa evangelização. E hoje, para a gente começar essa Semana da Arte, a autora de um poema vai ler para começar essa noite de hoje com bastante poesia e nos harmonizando com Jesus. A Yasmin, pode começar o teu poema. O valor da amizade. Jesus, meu companheiro querido, amo você com carinho. Eu nunca estarei sozinho, pois você é meu melhor amigo. Na amizade tem amor, alegria e compaixão. Você sempre estará no meu coração. És a luz que me guia e me salva, fonte de paz e eterna calma. Muito bem, e muitas artes ainda virão. Muitos poemas já estão sendo construídos, mas nós vamos pedir para quando os autores estiverem, eles que vão ler com a voz e com o coração deles. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos, então, né? Embalados por essa abertura poética, né? Vamos, neste momento, nos envolvermos em torno da prece, convidando a todos para silenciarmos os nossos pensamentos, a fim de nos ligarmos com o alto, para agradecer a Deus este momento especial em que estamos aqui nos reencontrando. Rogamos a espiritualidade que nos abençoe, nos proteja e nos envolva em um clima espiritual superior, para que todos nós possamos sentirmos o conforto espiritual na nossa intimidade. Assim, com gratidão a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, nós pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos, a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco, né, nós temos a alegria de apresentar a Renata Lima, responsável pela mensagem da noite, que ela nos preparou com muito carinho. A Renata é filha, vamos dizer assim, dessa casa, começou estudando conosco e hoje já está aqui, né, nos brindando com o seu trabalho também de divulgação da doutrina espírita e voltado agora para a Semana da Arte Espírita, que ela vai nos brindar. Renata, que os bons espíritos te abençoem, te protejam e o espaço é todo seu. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui trazendo uma mensagem com um tema tão lindo, tão especial e tão necessário para todos nós. Vocês já viram que a noite está bem especial, né? Nós tivemos poesia, nós temos os trabalhos das crianças através da atividade Criança Faz Arte, que está exposto ali na frente, então todos estão convidados a ver depois. E também vamos ter muita música hoje. Agradecer a participação especial do Laércio e a oportunidade da espiritualidade por estar aqui essa noite. Bom, como a Mari já comentou, essa está sendo a Semana da Arte, que é um evento que acontece em todo o nosso estado durante essa semana e acontece através das atividades artísticas, com o intuito então de divulgar a doutrina espírita e a importância da arte também. E para introduzir então o tema dessa noite, eu vou ler uma poesia. Um pincel à mão, uma talhadeira, uma ideia em execução, arte se tornando inteira. Uma poesia de toque, uma canção melodiosa, o esculpir sem retoque, mesmo a arte religiosa. A alma transbordando, dobrando a fronteira, rompendo, ultrapassando, sentidos em fogueira. Liberdade a arte
comunhão espiritual, todo mal à parte, do veio do bem astral. Ousar-se pintar o 7, quando Deus nos tem compaixão, o feio na arte não se repete, registro da má inspiração. Pintura maior, o infinito do céu, onde os outros mundos viram estrelas, arte suprema por Deus ao pincel, beleza sem fim de podermos vê-las. Essa poesia, intitulada Arte, de Quinto Zilli, iniciamos então a exposição da noite de hoje com o tema A Arte de Elevar a Alma. E para começar a noite de hoje, vamos deixar então que a música inicial faça o convite. Essa canção se chama Arte, de Marielza Tiscati, e é um convite a todos nós para que possamos não apenas refletir, mas também sentir sobre como a arte pode nos influenciar para o bem. Bom, então vamos começar pelo começo. Afinal, o que é arte? A arte, como nós a conhecemos, ela é a expressão consciente da criatividade humana. Ela busca manifestar a beleza, harmonia ou subjetividade. Isso se dá através da união da técnica, da sensibilidade, da razão e na realização das obras ou ações com propósito estético ou prático. A arte contribui de muitas formas para a nossa humanidade, porque ela nos toca. Ela fala sobre nós, sobre nossa história, sobre outras histórias, gera encanto, emoção, estranheza, medo, comoção, percorre tantos sentimentos dentro de nós. E existem muitas formas de expressar a arte, através da arquitetura, da pintura, da música, da literatura, do teatro, da dança.
Mas será que a arte que conhecemos pode nos oferecer ainda mais? E é aí que falamos de arte espírita. Como diz Allan Kardec, a arte espírita se inspirará nas paisagens da existência futura que se desvendará e traz como símbolo a borboleta. Então vocês hoje vão ver muito a borboleta aqui. Ela representa a transformação, onde da lagarta a borboleta concretiza a sua evolução. Da mesma forma que nós, no percurso terreno, buscamos a vida celeste. Leon Denis nos diz que, no livro Espiritismo na Arte, que o papel da arte é o de expressar a vida em toda a sua força, graça e beleza. Ele refere-se a tudo que é bom e belo, e tudo que é bom e belo provém de Deus. Então, quando vivenciamos a arte por inteira, a arte celestial, ela revela o divino que existe em nós, ao nosso redor, e nos aproxima, assim, de Deus. Divaldo Franco psicografou, através do espírito Viana de Carvalho, que é um grande divulgador da doutrina espírita, um trecho muito interessante que complementa essa ideia. E ele diz: a arte tem como meta materializar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade, aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. E continua, dizendo que, graças à sua contribuição, o bruto se acalma, o primitivo se comove, o agressivo se apazigua, o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. Então a arte, ela tem a capacidade de modular os nossos sentimentos, tocando mais profundo no nosso ser. Ela trabalha diretamente a nossa sensibilidade, nos permitindo contemplar, refletir e sentir o bom e o belo. A arte nos permite, através da música, mudar rapidamente a nossa vibração. Como é bom quando estamos tristes, colocamos uma música e nos elevamos em alegria, em paz, aquela música assim que nos arrepia, sabe, que mexe com a nossa emoção. Ou até mesmo quando olhamos uma pintura e nela vemos a beleza representada de tantas formas, através de um filme ou de uma peça de teatro que assistimos e nos faz refletir sobre situações da nossa vida. Ou da nostalgia, quando olhamos uma foto e nela vemos a lembrança de algo que passamos e isso nos enche em lágrimas. A arte é assim, é meio de nos elevar, inspirar e purificar. Mas afinal, o que seria da arte sem o artista, não é mesmo? É através dos artistas que a arte se concretiza, das mais diversas formas. Emmanuel, no livro O Consolador, diz que o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. Em todos os tempos, o seu trabalho foi tangir as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Então, o artista é o mediador dos ideais celestiais na arte. Ele compartilha o seu sentimento, a sua vivência, a inspiração do alto com o próximo. Então, sempre quando o artista está no palco, não existe artista sem a troca que é realizada entre quem assiste, ou quem aprecia, ou quem contempla, com quem cria, quem está inspirado e inspira também a nós.
Então ele se torna um instrumento a favor do bem. E dentro da doutrina espírita, a gente já tem tantas importantes contribuições da arte, através do teatro, da dança, da música, da pintura mediúnica, da literatura, né, a começar pelas obras básicas de Allan Kardec, e que nos traz aí as diretrizes a qual a humanidade está comprometida a vivenciar sobre a luz do Evangelho. E falando em literatura, eu gostaria de falar especificamente desse livro, que é o Parnaso de Além Túmulo. Deixa eu pegar ele aqui. Bom, e eu gostaria de citar ele porque ele foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, o primeiro livro a ser lançado. E ele nada mais é que um livro de poesias. Ele foi ditado por 56 poetas da língua portuguesa, brasileira e de Portugal, e é um livro de uma tamanha sensibilidade, que traz variados estilos de escrita e temas de superior inspiração. Na época de ser lançado para o Espiritismo, né, como disseminador da doutrina no Brasil e no mundo, não é à toa que o seu primeiro livro é um livro de poesias, um livro que traz a arte. Então, entendendo essa importância, ele mexe diretamente com a nossa sensibilidade, além do conteúdo que traz, da visão do plano espiritual, pela vivência dos autores agora no plano espiritual. Ele também nos convida a apreciar a poesia e ter essa sensibilidade. O artista, então, é um instrumento do alto, capaz de traduzir formas, sons e cores com as vibrações do mundo espiritual, assim como nessa poesia de Casimiro Cunha, que está aqui no livro também, Parnaso de Além Túmulo. E ele fala assim: vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a aventura e a paz. Esse é um recado diretamente para nós, que estamos percorrendo o caminho para a descoberta da vida futura, acertando, errando, aprendendo. Em um misto de emoções, alegrias e tristes, descobrindo a importância do sentir e de entender que isso é o que nos torna humanos. Por muitas vezes temos dificuldade de praticar isso no nosso dia a dia. Nos deixamos levar com facilidade pelas preocupações, pelos afazeres e pelas exigências do mundo. E acabamos perdendo a sensibilidade diante das situações da vida. Acabamos esquecendo de nos comprometer com o próximo, de nos colocar em seu lugar, nas situações cotidianas e também nas nossas relações, e ver um mundo com mais compaixão, indulgência, caridade e serenidade. Nosso coração, ainda endurecido pelo orgulho, pelo egoísmo, muitas vezes nos impede de perceber o lado bom e belo das coisas. Ainda não conseguimos absorver de fato tudo que a arte tem a nos proporcionar, pois essa sensibilidade ela está diretamente ligada à nossa elevação moral. A doutrina nos ensina que a elevação se dá através das reencarnações e, à medida que aprendemos com as nossas experiências terrenas, ampliamos a nossa capacidade de perceber a vida de outra maneira, sob o olhar celestial. Viana de Carvalho nos diz
que quanto mais a inteligência se afina, se aperfeiçoa e se eleva, mais ela se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução será, portanto, a busca e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Essa é a regra da alma na sua ascensão infinita. A arte, então, permanecerá no mundo, assinalando as fases do progresso de tormento do progresso ou de tormento das criaturas, porém oferecendo sempre harmonia e trabalhando sentimentos elevados. Então, somos ainda a lagarta a se transformar em borboleta, o broto prestes a florescer. E como já nos diz o cantor Tim, a dor da semente é o parto da vida. Então, que não desanimemos diante da dor. A vida terrena é o adubo para fazer brotar a flor que é em nós. E é um alívio pensar que temos a arte como instrumento essencial para nos ajudar nesse caminho, transformando as nossas vicissitudes em virtudes, nossa tristeza em alegria e nossa angústia em esperança. Afinal, ainda somos aprendizes.
Bom, e como já queremos seguir o passo do Mestre com fé e razão conscientes, seguimos firme na busca de nos fazer sentir, de nos fazer sentido, sob a inspiração do maior artista que o mundo já teve, Jesus. Na sua arte de enxergar a beleza do mundo, na sua arte de contar histórias e parábolas, na arte de educar pelo exemplo e na arte de nos fazer sentir o maior dos sentimentos, o mais elevado, o amor. A arte, então, é um convite a seguir os passos de Jesus e nos transformar para o bem. É serviço e missão quando utilizada para o progresso moral e espiritual da humanidade. Para podermos compreender um pouco mais essa máxima, adentramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito. Para podermos compreender, esse capítulo é um convite, então, a nossa melhoria moral e espiritual, onde Jesus, então, nos convida a sermos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E a ideia continua. No primeiro trecho de Os Bons Espíritas, que diz que para o verdadeiro espírita, o espiritismo, além de ser bem compreendido, deve ser, sobretudo, bem sentido. E é aí que a arte entra, e a arte se faz. É essa sua mais nobre função, educar a sensibilidade, melhorar a nossa capacidade de sentir, refletindo a beleza e a bondade de Deus na nossa vida. Devemos, assim, buscar o bem em todas as ações, pensamentos e sentimentos. Para isso, não precisamos saber cantar, dançar, atuar, precisamos saber ser sensíveis. Afinal, é isso que nos torna humanos. Ainda assim, cada um de nós tem essa capacidade de proporcionar bons sentimentos a nós mesmos e ao nosso próximo. Afinal, todos nós temos talentos. E por falar em talento, adentramos na parábola dos talentos, que nos diz: o Senhor distribui a seus 3 servidores talentos. Para o primeiro, deu 5 talentos. Para o segundo, 2 talentos. Para o terceiro, 1 talento. Passando o tempo, o Senhor volta para cobrar de cada um o que foi feito de seus talentos. O primeiro, que recebeu 5, negociou, conseguindo mais 5. O segundo, com 2 talentos, o mesmo fez, multiplicou, ficando com 4. Já o que havia recebido 1 talento, com medo do seu senhor de perder o único que tinha, o enterrou e dele nada o fez. Seu senhor então o questiona, tirando-lhe ainda o único talento que tinha, por dele nada ter feito. A parábola nos convida a refletir sobre a importância de fazer frutificar os nossos talentos, não apenas os bens materiais, mas também as nossas habilidades, virtudes e oportunidades concedidas por Deus ao nosso progresso espiritual e moral. E nós, o que estamos fazendo dos nossos talentos, competências, das
capacidades que Deus nos deu, que possamos usá-los a favor do bem, seja na arte de pensar, na arte de refletir, de raciocinar, na arte de executar, de construir, de educar, na arte de escutar. Às vezes são nessas ações singelas do dia a dia que a arte se faz e que a gente gera no nosso próximo um benefício muito grande. Que saibamos assim escutar uma música da mesma forma que escutamos o nosso próximo, ou apreciar um lindo quadro pintado de colinas e céu da mesma forma que enxergamos a natureza à nossa volta. Que encontremos consolo nas frases de uma poesia, da mesma forma que sejamos o ombro de consolo a um amigo. A arte é instrumento de transformação. Que possamos então lapidar cada vez mais a nossa sensibilidade, amolecer os nossos corações e abraçar os sentidos da vida, para sermos assim felizes. Essa felicidade que encontraremos futuramente consiste então em nos reformar, nos modificar, nos tornando melhores. Amai-vos e instruí-vos, como nosso mestre nos ensinou, para que nos tornemos borboletas a alcançar voos mais altos no caminho da elevação moral e através dos instrumentos que ele nos forneceu, assim como a arte. Nos encaminhando então para o final da exposição, relembramos as mensagens que as músicas nos trouxeram. O convite da primeira canção para que possamos ver em toda parte a beleza, pois a arte está ali, existindo ao nosso redor. Basta abrirmos os olhos para conseguir enxergá-la. Afinal, a gente é parte dela também. A segunda canção nos fez refletir como somos ainda aprendizes nessa vida, buscando entender a nossa dor e a semente que há em nós, para que possamos, através dos passos do Mestre, com fé e razão conscientes, encontrar a flor, o belo que brota em nós, no caminho para a nossa felicidade. Bom, nessa caminhada, então, que possamos nos transformar como indivíduo, enxergando a vida com mais bondade, mais leveza e beleza. Como já nos diz a próxima canção, que possamos, assim como o nosso mestre, sermos um mensageiro da alegria, jamais da dor, querendo a felicidade da humanidade, seja onde for, como uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem, anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem, sendo um homem bom.
Ele é o mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade, não é verdade, seja onde for. Ele é uma pessoa que não perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é muito bom, distribui amor em tudo que tem. Cheio de amor e fé, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que não perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor em tudo que tem. Cheio de amor e paz, ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Sempre uma palavra de amor e paz pra dizer pra nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração está bem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro, Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Obrigada então a todos pela atenção de hoje. Que a arte possa sim entrar nos nossos corações, elevando a nossa alma e nos inspirando sempre para o bem, na busca de nos tornarmos um homem bom, assim como nos diz a canção. E agradecendo sempre o nosso Mestre Jesus por nos ensinar a maior de todas as artes, a arte de amar. Muito obrigada a todos. Que assim seja. E nós vamos fazer a oração final, então, de forma musical.
que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver. Que assim seja. Obrigado, Renata. Queria dizer a vocês que foi estreia para a Renata hoje. Ninguém notou nada, né? Não, só tô pingando aqui.